Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez falando de Call of the Night, ou esse nome aí em japonês, que é o oficial, e eu provavelmente não vou conseguir pronunciar direito, mas tá aí pra vocês. A questão é que essa obra aí, que é um mangá originalmente, acabou de ter um anúncio de anime com trailer e tudo, com animação já. E bom, soltaram o staff também, que vai dirigir, estúdio e tudo mais. Então nesse vídeo aqui, eu vou comentar pra vocês, dar uma geral dessa história, sem grandes spoilers, como é a história do mangá, e também do que eu achei da staff que anunciaram, até porque essa obra aqui eu falo há séculos que vai ter anime e não deu outra, anunciaram aí. E como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha diversos vídeos extras aí, inclusive, alguns deles são de obras que ganharam anime depois, eu até falo no vídeo, essa obra tem chances altíssimas de anime, e várias delas não deu outra, anunciaram o anime. Às vezes demorou 1 ano, 2, mas anunciaram. No caso, essa aí foi mais um exemplo disso. De qualquer forma, você ganha uma tonelada de vídeos extras aí, eu virar membro, é tanto vídeo, na verdade, que algumas pessoas ficam, pô, Marco, eu não vou ter tempo pra ver isso tudo. Não precisa, assiste só o que te interessa mais, pô. Mas é legal ter variedade. De qualquer forma, muito obrigado aí quem já é membro ou pretende se tornar. E quem não puder, só dá um like aí, que te dá uma baita de uma ajuda, e se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda. E bom, gente, vamos lá. Como é que é essa história? É basicamente aquela história de um humano e uma vampira se apaixonando. E eu tenho uma queda por esse tipo de história. Por quê? Eu creio que foi por causa de Rosario to Vampire, que foi um dos primeiros animes curtos que eu assisti. Obviamente eu vi Dragon Ball, Inuyasha, um monte de outros, mas são animes muito longos, shounens. Na verdade, com uma quantidade absurda de episódios. Animes curtinhos, de 12 episódios ou 24. Um dos primeiros que eu vi foi Rosario to Vampire. E aí aquele negócio acho que ficou na minha cabeça de humano com vampira, e quase toda obra que tem essa temática eu acabo dando uma chance. Algumas dá bom, outras não, mas eu dou uma chance, me chama atenção. Tinha uma vampira, e tinha um humano, e tinha romance na tag. Então, bora! Foi basicamente isso. Aí eu comecei a ler, e bom, a nível de curiosidade, essa história é do mesmo autor de Dagashi Kashi, que já ganhou inclusive anime mais de uma temporada. E bom, eu não achei, honestamente, Dagashi Kashi tão legal. É aquela temática de doces e tal, muita piada em cima disso que não me pegou, honestamente. Mas teve gente que gostou, inclusive teve até uma 2ª temporada, mas eu tô falando isso pra quê? Pra dar uma noção de que mesmo que você não tenha gostado de Dagashi Kashi, que é do mesmo autor, essa obra aqui tem uma pegada diferente. Eu, por exemplo, não fiquei tão fã de Dagashi Kashi, mas adorei essa história. A heroína principal é engraçada pra caramba e o romance avança. Vai seguindo a história com o protagonista, que gosta de passear na madrugada e tal. Ele descobriu isso, esse prazer dele. E, bom, a história começa com o protagonista em um desses passeios dele de madrugada, até que ele encontra uma garota. E ele inicialmente acha, pela aparência da garota, como ela tá vestida, o comportamento dela, que ela é uma garota de programa e tá querendo levar ele pra casa dela e tal, pra eles fazerem, bom, coisas. Já que ela parece estar tentando seduzir ele. Só que, na verdade, ela queria o sangue dele, e ela consegue, e ela depois disso fica viciada no sangue dele. Ele começa a sair de madrugada lá, encontra com ela, e ela acaba bebendo o sangue dele e vai seguindo essa rotina. Com outros personagens não adicionados, tem mais uma garota lá, que acaba saindo de madrugada também. E não é um harém, o romance mesmo da história, é só com esses dois. E os primeiros 20 capítulos tem um avanço leve ali no romance, mas não desenvolve tanto a história. É basicamente várias situações que eles vão passando, e tal, pessoas que eles vão conhecendo, e a gente vai sendo melhor apresentado a psique dos personagens com base nisso. E várias situações engraçadas também. Tem umas cenas de chorar de rir. Essa garota, principalmente a vampira, ela é boca suja pra caramba. Então ela faz um bando de piada com sexo, ela fala, inclusive como se não fosse nada e tudo mais, só que aí chega algumas situações e coisas super inocentes de romance deixam ela completamente envergonhada, ela vermelha pra caramba, mas coisas muito mais pesadas e promíscuas, pra ela não é nada demais e tal, ela fala como se não fosse nada. Ela avaliando um daqueles heróis, que é aqueles jogos de visual novel para maiores de idade, ela fazendo um mini review dele, analisando enquanto tá jogando. Meu Deus, é de chorar de rir. Eu não posso mostrar aqui porque tem tanto palavreado chulo que é capaz no YouTube de monetizar o vídeo. Mas é muito, mas muito engraçado. Quando eu fiz o vídeo pros membros, aí eu mostrei exatamente essa parte, que era uma das que eu mais ri na história. Mas lá eu posso porque o vídeo não é monetizado, aqui não dá. Mas quem é membro pode dar uma olhada lá depois no vídeo que eu fiz, analisando esse mangá, porque lá eu dou exemplos específicos lá
de mais de uma cena. Tem uma outra que também é muito engraçada, onde eles estão vendo um anime ou jogando um jogo e tem uma mulher com, bom, uma parte frontal bastante avantajada. Eles estão falando que acham ela fofinha e tá bonitinha e tudo mais, e ela tá olhando lá com uma cara de cética, peitões. Só falando isso. Na verdade ela fala outra coisa, começa com T. Mas se eu falar aqui de novo, o YouTube tá ficando muito chato. Então, ela fica falando lá, aí eles olham estranho pra ela e continuam avaliando e tal. Pô, adoro essa garota e tal, ela é muito legal e tal. Ela de novo, peitões. Ela fica só falando isso e tal, que o interesse deles mesmo é na parte frontal dela, tá chamando atenção. Mas a cena em si é extremamente engraçada no mangá. Mas de novo, eu não posso mostrar aqui porque... YouTube. Bom, a questão é que a personagem em si é bem hilária, é muito fácil gostar dela, simpatizar com ela. Mas bom, a história no início é focada nisso, basicamente romance, comédia e um pouco de fanservice. Até que chega mais ou menos no capítulo 20, a coisa começa a ficar mais séria, começam a colocar várias regras nesse mundo dos vampiros, que inclusive dá uma urgência, uma situação lá, porque o protagonista da história quer ser transformado em um vampiro. Só que tem um bando de regras para transformar alguém em um vampiro. Nesse mundo aí, digamos que o autor criou as suas próprias regras, é o seu próprio mundo que tem regras específicas sobre vampiros que não tem em outros mundos. Então eu não estou detalhando aqui porque alguns vão considerar spoilers. Então a situação aí dá uma urgência na história a partir desse ponto. Inclusive tem até ação. Eu pensei que ia virar um Battle Show nesse negócio, porque teve umas cenas de ação bem legais até, quando entrou os outros vampiros na história e começaram até a ameaçar o protagonista. Mas acabou sendo bem legal, porque expandiu esse universo pra caramba, botou um bando de regras, outros personagens, a gente descobriu a história também da heroína principal. Então foi bem bacana isso aí. Inclusive a gente descobriu também que ela não é bem cotada entre os vampiros porque ela não tem vários servos, não transformou ninguém em vampiro ainda até hoje, ela até nem gosta muito dessas regras e tal. Então a gente vai aprendendo bastante sobre a heroína principal a partir do capítulo 20, mais ou menos. E a história fica mais séria. Volta até as situações mais cômicas e tal, dá uma aliviada, mas entra em uns arcos bem legais que fica mais tensa a coisa toda. Então, que começar essa história e achar que ela não vai dar em muito lugar, porque o começo é mais descompromissado, calma, que a coisa fica bem mais séria. Mais ou menos pelo capítulo 20 pra frente. Então, eu particularmente comecei a gostar bem mais da história, me prendi muito mais nela a partir desse ponto. E bom, vai seguindo essa história aí com você desejando que os dois virem logo namorados pra valer e tudo mais, a relação deles vai avançando e o protagonista vai conseguir ser transformado em um vampiro por ela, como ele deseja. Tem várias questões aí, no caso, que vão te levando a continuar essa história, como os dois vão acabar, vão ser felizes pra sempre, os dois vampiros imortais, etc. Tem várias dúvidas aí. Mas a questão é que a história eu gostei bastante. Não esperava tanto dela no começo, mas foi me pegando cada vez mais com o tempo. O protagonista é ok, não chama tanta atenção, mas a heroína principal é bastante carismática, é engraçada com certeza. Então fica aí a recomendação. Embora a minha história favorita com um humano e uma vampira seja essa aí, caramba, a arte dela é tão linda. A história já acabou, inclusive, fechadinha e com um final ótimo. E pra quem gosta de ação, essa aí é muito mais focada em ação. Mas esse mangá aí eu adorei. Rezo muito por um anime, mas como é obra coreana é um pouco mais difícil. A questão é que eu gostei bastante dessa história. Eu não esperava isso, porque eu não achei tão legal assim a última obra desse autor da Dagashi Kasha. Mas é bacana como os autores realmente podem fazer coisas totalmente diferentes se você não gostou de uma obra dele, mas pode adorar outra. Na verdade, o autor de Kaifuku meio que prova isso. Muita gente não gostou de Kaifuku, mas gostou da história do assassino aí que reencarna em um mundo de fantasia, que também é do autor de Kaifuku. E tem esse mangá também aí, que é tipo uma espécie de Konosuba do autor de Kaifuku, que eu acho que muita gente ia gostar se ganhasse anime. Mas a questão, voltando ao ponto, é que anunciaram finalmente um anime dessa obra, e o anime tá marcado aí só pra julho de 2022. Então tem mais de 6 meses pra estreia, ainda tem um bom tempo de produção. Alguns perguntaram se isso aí que soltaram, as imagens, era pre-made. Sim, é pre-made, não tem basicamente ninguém falando nada ali, não parece cenas dos episódios. Parece um negócio só pra promover realmente a animação. Olha, a gente vai fazer um anime disso e tal, dessa obra aqui, e vamos fazer um trailer animado aí bacana pra chamar a atenção das pessoas. Com certeza, chama muito mais atenção você fazer um negócio animado do que mostrar só alguns quadros do mangá em um trailer. Então é basicamente um negócio só promocional, eles não devem ter o primeiro episódio pronto ainda, mas a questão é que eles têm muito tempo pra isso ainda. Eles anunciaram bem cedo, eles têm agora
nesse momento, 7 meses e pouco para produzir aí o anime. Ele já tem o design pronto, provavelmente, e tal. Com certeza a produção já tá num nível que deve estar começando aí a preparar o primeiro episódio, eu creio pelo menos. Então dá bastante tempo aí pra fazer algo legal. Outro ponto interessante, fora o tempo de produção grande que eles vão ter, é que o diretor é muito bom. Anunciaram um diretor aí que é o de Vanitas e de um bando de Monogataris diferentes aí da série Monogatari. Ele dirigiu vários. Não dirigiu o primeiro a nível de curiosidade, mas dirigiu Nisei Monogatari e vários outros Monogataris aí. Mas a questão é que o cara é mega experiente e é um ótimo diretor, como já se provou em Vanitas. Eu elogiei pra caramba a direção de Vanitas. Ele encaixava tudo muito bem. Ele até melhorava algumas cenas em comparação ao original. A trilha sonora era muito bem encaixada, tudo muito bom ali. E, bom, ele pegou esse anime pra fazer agora, é um diretor ótimo, então tem tudo pra dar bom. Só o estúdio que anda pegando coisa demais pra fazer, ele sobrecarregou pra caramba nos últimos tempos aí, chegava a lançar 3, 4 animes por temporada, tava coisa de maluco, e aí o nível dele, que já chegou a ser alto durante um tempinho aí, um ano principalmente, deu uma decaída, porque é coisa demais pra fazer. Mas felizmente esse estúdio deu uma acalmada aí, então basicamente a gente tem um bom tempo de produção, um ótimo diretor e uma história legal. Tem tudo pra dar bom. Se vai dar mesmo, a gente vai ter que esperar começar o anime para descobrir. Tá marcado aí já para julho de 2022. Aguardemos, e quem tiver muito curioso pode dar uma olhada no mangá. Mas como já vai ter anime, pode valer a pena você esperar mesmo o anime sair, até porque tá prometendo aí sair algo bem legal com essa staff. E bom, gente, é basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo e eu fico por aqui. Se gostaram, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal, quem não for inscrito ainda. Quem puder, apoie o canal, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.